Buenas tardes. La dirección me ha encomendado que inicie este acto académico en el contexto del 40º aniversario de fundación de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Creo que en unos minutos más va a llegar el señor director y hará una breve presentación. Sin embargo, yo voy a adelantarme. Quiero presentarles acá al doctor Alberto Ribeiro González de Barros. Él tiene un cargo importante, es jefe de una unidad en la Universidad de Sao Paulo y gentilmente ha accedido a impartir estos 3 días, martes, miércoles y jueves, diferentes exposiciones sobre temas referidos a la libertad y el liberalismo. Bienvenido a La Paz, a la UMSA, Alberto, y vamos a disfrutar, a formarnos, a conocer sus investigaciones, sus opiniones, su trabajo. Gentilmente me obsequió el año pasado, cuando nos encontramos en Sao Paulo, 2 libros, solo traje uno, pero son muy valorados, su obra es muy valorada y trata de liberalismo. Alberto Ribeiro González de Barros es magíster, doctor y profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo. Tiene 2 postdoctorados de la Universidad de Londres. También es profesor asociado del Departamento de Filosofía de la facultad indicada en el área de Ética y Filosofía Política. Tiene una amplia producción intelectual con la publicación de 7 libros y una cantidad enorme de ensayos sobre el pensamiento moderno y contemporáneo. Sus intereses académicos giran en torno a la concepción neorepublicana de libertad. Aquí tengo un resumen de 7 páginas de su currículum, que evidentemente no voy a leer, solamente voy a señalar algo. Libertad de Política, una de sus publicaciones en 2020, esa es la última. O Conceito de Soberanía na Filosofía Moderna, de 2019. Republicanismo Inglês, Sydney e a Semântica da Liberdade, 2018. Ensaio sobre o republicanismo inglês, a liberdade no pensamento político moderno, 2017. 10 lições sobre Baudin, ¿no? Que es un pensador importante de la ciencia política. Y bueno, muchos artículos publicados en revistas indexadas, una larga trayectoria como docente. Actualmente dirige varias tesis de maestría, de doctorado, y es muy valorado en la Universidad de Sao Paulo. Además que esta visita expresa la cooperación que dicha universidad tiene con la UMSA, permitiendo su participación. Bien, vamos a escuchar al doctor Ribeiro González. De todas maneras, Alberto ha sido muy comprensivo y él va a hablar de una manera lenta, va a usar palabras más parecidas al español y bueno, también va a hacer uso del portuñol, como se denomina, ¿no?
Muchas gracias, Alberto, por tu presencia aquí. Gracias por ilustrarnos. Puedes conocer algunos de los estudiantes de ciencia política, público en general, y tenemos una cantidad grande de personas interesadas en este momento conectadas. Ya deben ser alrededor de 20, ¿no, Patricia? Para un evento académico es un buen número. Entonces, gracias, Alberto, y adelante con la exposición en esos términos. Yo voy a interrumpirle para preguntarles a ustedes si tienen alguna dificultad en la comprensión y es imprescindible la traducción o no. Bienvenido. Muito obrigado. Como o professor já disse, eu inicialmente peço desculpas por falar em português. Eu espero que vocês possam compreender. Eu não vou me arriscar em falar em espanhol. Seria cometer um crime contra esta bela língua que é o espanhol. É muito interessante porque no Brasil nós aprendemos muito francês e inglês e não o espanhol. É uma das incoerências da América Latina. Como vocês também não devem aprender português. Mas eu acho que se eu falar devagar, vocês têm condição de acompanhar, principalmente, pelo menos as principais ideias da exposição. Eu queria agradecer ao professor Brits pelo convite. É uma honra e um prazer estar nesta instituição de ensino para ter essas atividades acadêmicas durante esta semana. A minha exposição, que eu vou fazer entre 30 a 40 minutos, tem como tema o modelo neorrepublicano de democracia. Muito obrigado. Bueno, les pregunto, ¿han tenido dificultades, tal vez alguna palabra, ¿no? Pero se entiende, ¿no es verdad? Así es, doctor. Muy bien, me alegro mucho que no tenga que hacer la traducción. Entonces, gracias, Alberto. Continúe, por favor. Bom, não sei se vocês sabem, mas nas últimas décadas o republicanismo voltou a ocupar um espaço importante no debate político contemporâneo. Nós sabemos que o século passado foi dominado por uma oposição entre liberalismo e socialismo, ou liberalismo e comunismo. Esta grande dicotomia e oposição no pensamento político durou praticamente todo o século XX, até a queda do Muro de Berlim, quando alguns intelectuais anunciaram a vitória do liberalismo. Mas nas últimas décadas, alguns historiadores das ideias políticas, como John Pocock, John Donne e principalmente, talvez o mais conhecido, Quentin Skinner, esses historiadores das ideias políticas começaram a recordar uma outra tradição de pensar a política anterior ao liberalismo e que poderia, de algum modo, contribuir para o debate político contemporâneo. Com base no trabalho desses historiadores das ideias políticas, alguns filósofos políticos, como Maurício Viroli, Richard Bellamy, em particular e especialmente Philip Pett, que é um professor de filosofia da Universidade de Princeton, eles, com base nesse trabalho historiográfico desses historiadores, começaram a propor um novo modelo de pensar a liberdade e a democracia. Perdón, está aquí el director, estaba pasando clases. Disculpa la interrupción, Alberto, pero el director tiene que inaugurar oficialmente el evento.
Muy bien, muchas gracias. Realmente es un placer darle la bienvenida a nuestro expositor de alto nivel para nosotros, un privilegio, Alberto Ribeiro, que por la coordinación del doctor Blitz Losada tenemos la posibilidad de contar con la presencia del profesor. Según nos indicaba el profesor Blitz Losada, con una trayectoria extraordinaria en la investigación, en la docencia, que además ha ido abordando problemáticas no solamente a nivel nacional del Brasil, sino también a nivel latinoamericano. Un tratamiento conceptual riguroso y con investigaciones concretas en periodos históricos determinados, lo que nos va a permitir a la comunidad universitaria de la carrera conocer un poco de las ideas centrales que maneja el profesor Alberto Ribeiro sobre las temáticas de Estado, Estado moderno, democracia, soberanía, es decir, temáticas que nos interesan a los politólogos, a los estudiantes, a los docentes. De esa manera nos actualizamos y tenemos el privilegio de darle un abrazo al profesor, darle la bienvenida, y sé que nuestros estudiantes, la comunidad universitaria, nos va a seguir por las redes y va a poder disfrutar de esta exposición, de estas conferencias. Así que nuevamente bienvenido, profesor, y un agradecimiento profundo al profesor Blitz Losada. No hay necesidad de presentarlo, doctor, ya tiene una larga trayectoria, tiene reconocimiento no solamente a nivel local, nacional, sino también internacional y mundial. Está él ubicado en uno de los lugares de alta expectativa en cuanto al reconocimiento por su labor en la investigación, en las publicaciones. Así que con estas palabras doy por inaugurado este evento, dándoles la bienvenida a todos ustedes, estimados participantes, estudiantes y docentes. Muchas gracias, Blitz. Muchas gracias. Bom, eu estava então dizendo que na retomada do pensamento republicano observada nas últimas décadas, um dos aspectos mais relevantes e inovadores é a proposta feita por este filósofo político chamado Philip Pettit de uma forma de democracia que seria capaz de efetivar o ideal de liberdade como ausência de dominação, que é um princípio normativo central da sua teoria política. Eu vou começar então tentando expor o que significa este ideal de liberdade como ausência de dominação e depois, numa segunda parte, como ele propõe um modelo de democracia capaz de efetivar, realizar este ideal de liberdade como não dominação. Este ideal é apresentado por Pettit como proveniente do pensamento republicano e como uma alternativa a uma oposição que ficou consagrada depois de um ensaio de um político liberal, filósofo político liberal chamado Isaiah Berlin, que escreveu um ensaio em 1958 intitulado Dois Conceitos de Liberdade. Este ensaio teve um grande sucesso na época e ele, de certa maneira, este ensaio pautou todo o debate político do pós-guerra. Neste ensaio, Berlin examina o que ele considera os dois principais sentidos atribuídos à ideia de liberdade. Um sentido negativo e um sentido positivo. O sentido negativo
é aquele que procura responder à pergunta: qual deve ser o espaço, a área que um agente deve ter para realizar o que é capaz de realizar sem ser impedido por outros. E o sentido positivo responde à pergunta sobre qual é a origem que determina a ação do agente. Ele, então, define liberdade negativa como ausência de interferência. Então, liberdade negativa é ausência de interferência. Seria o que nós podemos chamar de liberdade de. Eu tenho liberdade de opinião, liberdade de reunião e assim por diante. Já a liberdade positiva, ela é caracterizada pela determinação do agente em ser senhor de si mesmo, de agir de acordo com sua própria vontade, sem ser determinado por qualquer outra força externa. Ela é a liberdade para. Ela é qualificada de positiva porque não designa ausência de algo, como a liberdade negativa, mas a presença desse atributo do querer. De acordo com o Berlin, esses dois sentidos de liberdade se desenvolveram em direções divergentes. A liberdade negativa foi adotada pela tradição liberal, ou seja, é reivindicada com o argumento de que é preciso dar livre expressão à natureza humana, não impedindo qualquer forma de impedimento, qualquer forma de medida coercitiva para a ação do indivíduo. E a liberdade positiva, ela se sustenta nesta ideia de que é preciso realizar o que é necessário a fim de alcançar a autodeterminação. E ela ficou vinculada, então, ao socialismo, ao comunismo e o que o Berlin considera os regimes totalitários. Para ele, a origem dos regimes totalitários, nazismo, fascismo, tem na sua origem uma concepção de liberdade positiva. Então, nesse ensaio, ele defende a liberdade negativa dos liberais como sendo a única, inteligível e mais adequada, porque respeita os direitos individuais, porque respeita a ação do indivíduo e condena a liberdade positiva. Ora, os primeiros ensaios, os primeiros artigos escritos do Philip Pettit sobre a liberdade política são datados de 1989, 1990, 1991. Nesses primeiros ensaios, o Pettit sustenta que esta oposição que o Berlin identifica, ela, na verdade, esconde uma diferença entre duas versões da liberdade negativa. A versão mais recente, que está no pensamento liberal, herdada da modernidade, a partir do século XVI, XVII, mas existe uma outra versão da liberdade negativa, uma versão mais antiga, que está presente no pensamento republicano. Um pensamento que tem origem na filosofia moral romana, em autores como Cícero, Salustio e outros, que depois foi retomada no Renascimento italiano, em autores como Bruni, como Salutati, como Maquiavel, como Guicciardini, e que esteve presente de maneira muito forte e intensa na Inglaterra no século XVII, e depois foi esta concepção de liberdade que
esteve na origem dos processos revolucionários no século XVIII, das grandes revoluções, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Então, o Pett considera falsa a imagem disseminada pelos liberais de que os autores republicanos adotariam uma concepção positiva de liberdade. Então, para o Pett, o republicanismo não tem uma concepção positiva de liberdade, ou seja, não é liberdade entendida como autodeterminação. Para ele, tanto liberais quanto republicanos entendem a liberdade de maneira negativa, como ausência de interferência. Mas o que diferencia os liberais dos republicanos? Para o Pett, os liberais se preocupam tão somente com a interferência efetiva. Onde há interferência, não há liberdade. Já os republicanos se preocupam com a fragilidade, a vulnerabilidade da exposição à interferência. Ou seja, não basta somente a ausência de interferência. É preciso ter garantias institucionais para que não haja esta interferência. Ou seja, é preciso ter a proteção de instituições que garantam que não haverá interferência. Então, nesse sentido, a liberdade na tradição republicana poderia ser definida como ausência de interferência arbitrária e não simplesmente como ausência de interferência. Por quê? Por exemplo, nós podemos ter duas pessoas que não sofrem interferência. Mas uma pode não sofrer interferência em razão da sorte, do favor de quem pode interferir, das circunstâncias. Ou seja, ele não sofre interferência, mas ele pode vir a sofrer. Já na perspectiva, né, de uma outra pessoa, ela não sofre de maneira segura. Ela não sofre porque ela tem a garantia das instituições. Na perspectiva liberal, as duas pessoas são livres, porque elas não sofrem interferência. Mas na perspectiva republicana, só a segunda de fato é livre, porque ela não sofre e tem garantias institucionais de que não vai sofrer interferências arbitrárias. Nesse sentido, Pett acredita que a concepção republicana ela é mais rica. Ele dá o exemplo da relação entre lei e liberdade. Na tradição liberal, a lei é sempre uma inimiga da liberdade. O que é a lei? A lei é algo que impõe uma interferência. A lei põe um obstáculo. A lei impede uma série de nossas ações. Então, a lei é uma inimiga da liberdade, na perspectiva liberal. Na perspectiva republicana, depende da lei. Se a lei é feita de acordo com o consentimento dos cidadãos, visando o benefício dos cidadãos e sob o controle dos cidadãos, a lei é constitutiva da liberdade. A lei constitui a liberdade, porque é a lei que assegura que não haverá interferências arbitrárias. Eu tenho segurança de que nenhum agente irá interferir de maneira arbitrária nas minhas ações. Portanto, a lei não é inimiga da liberdade. A lei é constitutiva da liberdade. Ela garante, assegura a liberdade. Portanto, qual é a diferença entre os liberais e republicanos? De acordo com o Pett, no pensamento liberal, qualquer forma de interferência é falta de liberdade. Enquanto que no pensamento republicano, apenas a interferência arbitrária.
apenas quando eu não tenho segurança de que posso agir sem que irei sofrer uma interferência de um poder arbitrário. Bom, então o Pett, ele, no seu principal livro, e são os primeiros ensaios sobre a liberdade, da década de 80, começo da década de 90. O Pett tem um livro, publicado em 1997, o livro chama-se Republicanismo, uma teoria da liberdade e do governo. É a principal obra dele. Nesse livro, o Pett, então, argumenta que a liberdade republicana é claramente distinta da positiva. Por quê? A positiva implica em autodeterminação. Né? Implica em ter domínio sobre si mesmo. No caso da liberdade republicana, não, ela é negativa. Ela é ausência. Mas, só que ela não é ausência apenas de interferência. Ela é ausência de dominação. O Pett introduz o conceito de dominação nesta obra de 1997. Ele usa o famoso exemplo da tradição republicana da relação entre o senhor e o escravo. Um escravo, por mais amplo que seja o seu campo de ação, ou seja, ele tem um senhor que não coloca nenhum limite à sua ação, ele sempre será um escravo, porque ele está sob o domínio do seu senhor. Este senhor, a qualquer momento, pode interferir, de acordo com sua vontade arbitrária. Ele não faz porque ou ele é muito bom, ou ele é muito generoso, ou ele é muito displicente, mas a qualquer momento este senhor pode interferir. Então esta pessoa não é livre, ela é uma escrava. Já uma pessoa livre é aquela que sabe que ninguém poderá interferir de maneira arbitrária em suas ações, porque dispõe de um status, o status de cidadania, ele é um cidadão. Então a liberdade republicana está intimamente vinculada a esse status que é o da cidadania. Então a concepção republicana, ela é claramente distinta da positiva e ela se diferencia da negativa porque, para Pett, interferência e dominação são males diferentes. Ambos, de fato, colocam problemas em relação à liberdade, mas são males completamente diferentes. A ausência de interferência, ela não implica em ausência de dominação, como no exemplo que eu dei do senhor e o escravo. O senhor pode não interferir, mas a pessoa que está sob o seu domínio não é livre. Então a ausência de interferência não implica em ausência de dominação. E a ausência de dominação não implica em ausência de interferência. Então, ela se diferencia desta maneira. Bom, como é que então eu posso ter uma forma de governo? Eu passo agora para a segunda parte da exposição. Como é que eu posso ter uma forma de governo que garante a todos, a ausência de dominação? Uma vida livre. De acordo com Pett, um autêntico governo republicano deve evitar duas formas de dominação. A primeira forma é aquela estabelecida entre as pessoas, entre os cidadãos, entre os agentes privados. Ele denomina de dominium, ele usa essa palavra latina. O dominium, ele é proveniente de relações assimétricas que existem em toda a sociedade, que em geral constrange os mais vulneráveis. Contra o domínio, o cidadão tem autoridade pública, pode pedir a intervenção do Estado, do governo, da lei. Então, eu tenho uma possibilidade de escapar do domínio.
Mas o governo republicano deve evitar também, segundo Pett, uma outra forma, que é aquela forma de dominação que pode provir do próprio governo, que ele chama de imperium, ele usa esse termo latino. Ou seja, para que de fato os cidadãos possam ser livres, eles precisam, de um lado, que o governo atue, que a autoridade pública atue na proteção para que ninguém imponha uma vontade arbitrária sobre o outro, evitando que entre as relações entre os cidadãos não haja poder arbitrário de uns sobre outros. E o governo dispõe de instrumentos para isso. Sanções contra aqueles que querem cometer algum tipo de dominação, né, e assim por diante. Mas, por outro lado, o próprio governo deve ser controlado pelos cidadãos, para que ele mesmo não se torne um agente de dominação. Porque o risco é que o governo imponha uma dominação maior ainda do que aquela que os cidadãos têm entre si. Então tem um tipo de dominação que é essa que existe entre nós, cidadãos, uns para com os outros. Pessoas têm mais poder econômico, pessoas têm mais poder cultural, poder político, e em razão dessas relações assimétricas de poder, uns estabelecem domínio sobre outros. Aí vem a autoridade pública, que pode equilibrar. A autoridade pública tem mecanismos para impedir essas relações de dominação entre os cidadãos. Ou seja, essa relação horizontal. Mas o risco para o Pett está no vertical, quando a própria autoridade política, a autoridade pública, ela mesma se torna agente de dominação. Então, eu tenho que construir um modelo de governo capaz de assegurar que este governo não se torne um agente de dominação, para que todos possam então ser livres. O Pett reconhece, na tradição republicana, vários mecanismos que possam conter a dominação por parte do governo. Entre eles, ele destaca, por exemplo, o chamado império da lei, que foi traduzido na modernidade pelo chamado Estado de Direito. Então, o império da lei assegura que nenhum magistrado, nenhum funcionário do governo, nenhuma autoridade pública exerça um poder discricionário, arbitrário sobre os cidadãos. Então, o império da lei. O segundo instrumento é a dispersão do poder político entre diferentes agentes públicos, que no pensamento republicano clássico era o ideal da constituição mista, ou do governo misto. Os antigos diziam que que é importante que o poder não esteja concentrado num único agente. Ele precisa estar disperso. Que na modernidade resultou no ideal de Montesquieu da separação e equilíbrio entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, de tal modo que não haja uma concentração de poder. Então tem o império da lei, a dispersão do poder público entre diferentes agentes. E o terceiro mecanismo é o que ele chama de proteção contra-majoritária. Ou seja, é preciso garantir que as leis não sejam facilmente alteradas a partir da simples vontade da maioria. Porque a maioria é sempre muito fácil de ser formada, ela é inconstante. Isso na modernidade se traduziu na tradição constitucionalista, no constitucionalismo moderno. Ou seja, é preciso haver um ordenamento tal jurídico que garanta que não é a vontade da maioria que impõe determinadas regras, mas que exista um conjunto normativo que garante e assegure, né, que isso não vai acontecer. Então o Pett reconhece na tradição republicana esses três mecanismos. Mas ele acredita que eles são insuficientes. Por que são insuficientes? Porque, por melhor que seja o sistema constitucional, haja império da lei, Estado de Direito.
haja dispersão do poder público, ou seja, uma separação e equilíbrio entre os poderes. Haja uma proteção contra a majoritária, ou seja, uma Constituição que garanta direitos a todos. Por melhor que seja esse sistema constitucional, haverá decisões sempre discricionárias a serem tomadas por parte do governo. Ou seja, nenhuma norma constitucional pode prever todas as situações. Então, qual é a questão? A questão é assegurar que esta discricionalidade que toda autoridade pública deve ter não se transforme em arbitrariedade. Ou seja, eu tenho que garantir que as intervenções por parte do governo não resultem em formas de dominação. E para isso, então, ele ressalta 3 condições. Primeira, o governo deve ser autorizado pelo povo. O governo tem que ter, tem que ser autorizado pelo povo. Segundo, o governo deve ser nomeado pelo povo, de acordo com a preferência do povo. E terceiro, mais importante, o governo deve ser exercido nos termos estabelecidos pelo povo. Em 2012, o PET publica um livro justamente com esse título, Nos Termos do Povo. O nome do livro é Nos Termos do Povo, porque esta é a condição mais importante. Ora, estas 3 condições são plenamente satisfeitas, segundo o PET, em uma democracia. Mas desde que eu entenda democracia como a forma de governo na qual o povo, demos, tem o controle, kratos, ele traduz kratos, essa palavra grega, que muitas vezes é traduzida por poder, autoridade, ele traduz por controle. Então, o verdadeiro governo republicano é aquele no qual o povo tem um controle sobre o governo. O governo precisa ser controlado pelo povo. E daí, então, ele propõe uma série de mecanismos capazes de fazer com que, de fato, o governo possa ser controlado pelo povo. Como é que o povo pode ter controle sobre o governo? PET distingue 3 formas de controle popular. A primeira é aquela em que o povo estabelece uma direção do governo de modo direto e intencional. Esta forma de controle ocorre normalmente por assembleias plenárias. Assembleias plenárias são aquelas em que o povo se reúne periodicamente para deliberar e decidir todos os assuntos públicos. Ou ainda, quando o povo enuncia sua vontade por meio de plebiscitos e referendos. Então eu tenho essa primeira forma de controle popular. É um controle direto, imediato. Só que esta primeira forma de controle, ela pressupõe, ela requer que o povo, enquanto agente coletivo e soberano, determine a todo instante as ações do governo. O PET faz críticas a esta forma de controle por meio de assembleias plenárias, plebiscitos e referendos. Segundo o PET, o perigo está no fato de que a palavra povo pode se referir tanto à coletividade, conjunto de todos os indivíduos, quanto povo pode significar os indivíduos na sua pluralidade, os indivíduos que compõem o povo. E esta forma de controle, ela é perigosa porque um governo baseado em assembleias plenárias, plebiscitos e referendos, é possível que o povo, entendido coletivamente, acabe dominando os indivíduos na sua pluralidade. Então é uma forma de governo perigosa, segundo o PET. Ele abandona esta forma de controle, ele não considera essa forma adequada.
A segunda forma de controle popular é aquela na qual o povo tem uma certa influência sobre o governo. E ele tem essa influência por meio de assembleia de representantes. É o que nós hoje chamamos de democracia representativa. Nós vamos às urnas, num período eleitoral, escolhemos representantes e temos uma influência, de algum modo, sobre as decisões desse governo. Esta é a segunda forma de controle que o povo pode ter sobre o governo. Esta assembleia, ela tanto pode ser indicativa quanto responsiva. O PET tem uma preferência pelas assembleias responsivas, porque tem um processo eleitoral pelo qual o povo pode, de certa maneira, influenciar mais as decisões do governo. Mas o PET, apesar de considerar que uma democracia representativa, como as atuais, onde há essas assembleias responsivas, ela não garante ainda o efetivo controle do povo sobre o governo. Porque nem sempre a influência resulta em controle. Eu posso ter influência sobre um processo, mas sem ter o controle desse processo. Ou seja, eu preciso ter mais do que a influência. E é nesse sentido, então, que o PET propõe uma terceira forma de controle do povo sobre o governo. Uma forma intermediária entre uma forma que é, digamos, mais intensa, que é esse controle direto, assembleias plenárias, plebiscitos, referendos, e uma forma mais light, uma forma mais difusa de controle, que é só essas influências que nós temos no processo eleitoral, por meio das assembleias representativas. Ele vai lembrar que eu posso ter dois tipos de controle sobre um processo. Um controle, ele usa uma metáfora, que é a metáfora editorial. Um autor, aquele que escreve um livro, ele tem um controle sobre aquilo que ele escreve. Ele escreve o que ele quer, aquilo que ele pensa. Mas um editor do livro também tem uma forma de controle. Porque o editor, ele estabelece critérios para aquilo que o autor vai escrever. O editor pode exigir mudanças naquilo que foi escrito pelo autor. O editor pode até mesmo recusar um texto de um autor. Então, com base nesta metáfora editorial, o PET propõe essa terceira forma de controle do povo sobre o governo, que ele vai chamar de controle virtual. Ou seja, o povo não tem aquele controle ativo, direto, que tem nas plenárias, nas assembleias plenárias, plebiscitos, referendos. Ele vai ter um controle virtual, assim como o editor tem controle sobre uma obra. Então ele tem um controle editorial, o povo, antes das ações serem tomadas pelo governo, e o povo vai ter depois um controle editorial depois das decisões terem sido tomadas pelo governo. Este controle editorial, depois que as decisões são tomadas pelo governo, é que o PET vai chamar o seu modelo de democracia contestatória. Ou seja, para ele, o povo tem de fato controle sobre o governo quando o povo pode depois contestar, por meio de mecanismos institucionais, toda e qualquer decisão que o povo considerar, e este o povo é um grupo de cidadãos ou mesmo um cidadão individual, ele pode contestar essa decisão, dizendo que essa decisão não está de acordo com os interesses gerais, não está de acordo com os interesses comuns, não está de acordo com o que o povo deseja. Então o PET prevê uma série de mecanismos, como, por exemplo, instituições jurídicas, onde
um grupo de cidadãos ou qualquer cidadão pode contestar a decisão que foi tomada pelo governo. Mecanismos como ouvidorias, onde não qualquer cidadão, um grupo de cidadãos pode ir lá fazer uma reclamação em relação a uma decisão tomada pelo governo. Ou instituições, agentes públicos como o Ombudsman, que é aquele que vai então responder às demandas. Enfim, o PET prevê uma série de mecanismos nas quais os cidadãos participam de maneira contestatória. Então ele vai chamar esse modelo de democracia contestatória. Então, ele acredita que a melhor forma de controle que um povo pode ter sobre o governo é este controle virtual. Não é aquele controle ativo, por meio de assembleias plenárias, plebiscitos e referendos, nem aquele, digamos, controle de influência, meramente causal, que é das assembleias representativas. Mas é quando o povo consegue ter algum tipo de direção, dar algum tipo de direção às decisões antes delas serem tomadas, por meio de canais de comunicação entre os cidadãos e o governo. Então é que nem o editor, antes da obra ser escrita por um autor, ele diz, olha, a obra tem que ser escrita dessa e dessa maneira, e dá critérios. Assim o povo também daria critérios para que as decisões do governo possam ser tomadas. E depois das decisões tomadas, o povo teria o direito de contestar qualquer uma dessas decisões, se considerar que essas decisões vai contra o interesse do povo. Então, é este o modelo que o PET considera adequado para que, de fato, possa-se ter este ideal de liberdade como ausência de dominação efetivado. A única maneira que ele concebe de que a liberdade de fato possa existir, entendida como ausência de dominação, é se eu tiver uma democracia contestatória, um modelo de democracia que ele chama de democracia contestatória. Ok? Bom, é claro que esse modelo sofreu diversas críticas. Eu não vou aqui me deter em muitas delas, eu vou só citar uma delas, que considero a mais relevante. Muitos críticos do PET denunciam o seu modelo em razão de uma despolitização da democracia. Porque, segundo eles, o PET transfere para agentes que não foram eleitos pelo povo, como esse judiciário que recebe as demandas, que recebe as reclamações, como o próprio Ombudsman, né? Como o PET prevê, por exemplo, comitês e comissões de especialistas. Ele defende, por exemplo, o Banco Central totalmente independente, né, do controle eleitoral. Então, esses autores denunciam essa despolitização. Eles acham que o modelo do PET é muito racional demais. Ou seja, o que eles denunciam? Eles dizem que o modelo do PET é nada mais do que uma tentativa de aperfeiçoar o modelo de democracia deliberativa. Este modelo proposto por Rawls, por Habermas e por outros tantos autores. Então seria só uma melhora desse modelo de democracia deliberativa que prevê justamente um alto grau de racionalização. E a política não se dá na razão. A política envolve paixões, a política envolve interesses. Não existem, você não pode transferir, a crítica que é feita ao PET, que ele transfere o julgamento do judiciário para o julgamento político. O julgamento que se dá na política é diferente do julgamento que se dá no judiciário. No judiciário eu posso até ter a ideia, a pretensão de ter juízes imparciais e independentes. Isso não ocorre na política. Não existe nenhum juízo imparcial na política, porque é sempre uma disputa e uma luta de interesses. Todos estão envolvidos, todos que estão no julgamento estão envolvidos com a causa. Então não existe imparcialidade na política. Então esses críticos denunciam
esta despolitização da democracia. Bom, eu fico por aqui, porque eu falei que ia falar só 30, no máximo 40 minutos, e agora eu passo os comentários do professor Blitz e a gente pode continuar discutindo. Muito obrigado. Muchas gracias al profesor Alberto Ribeiro. Yo conocía su exposición previamente, tuvo la gentileza de enviármela y escribí un breve comentario a esta exposición que también le remití, y el profesor ha manifestado que yo felizmente no cambié sus ideas. Es decir, es un comentario que efectivamente recoge las ideas que han escuchado ahora ustedes, que hemos escuchado. Tal vez parece un poco raro, como dice el profesor o petit, es decir, en portugués se pone artículo al nombre, ¿no? Es el petit. Y bueno, es Philippe Petit, ¿no? Que, bueno, pronunciado en portugués sería el petit. Es de este autor de quien habla, ¿no? Que realmente merece ser leído y les recomiendo que lo hagan, ¿no? Felipe Petit, o Petit, o en portugués o Petit, y esta obra tan importante que titula El republicanismo. Bien, señores y señoras, en primer lugar agradezco al profesor Alberto Ribeiro González de Barros por la gentileza de aceptar la invitación para impartir una conferencia magistral, y del 40º aniversario de la fundación de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés, que celebramos en estos días. Más tratándose de un tema tan relevante como el que acabamos de escuchar, referido al modelo neorepublicano de democracia. En segundo lugar, agradezco a la dirección de nuestra carrera, el licenciado Torrico, por la oportunidad que me ofrece de comentar brevemente tan destacada conferencia. Como se ha advertido en varios trabajos de alto nivel conocidos en nuestro medio, intelectuales como por ejemplo el doctor Hugo Celso Felipe Mancilla, señalan que tanto el liberalismo como el tema de la libertad no han merecido mayor atención ni valoración de parte de los especialistas, de los politólogos, de los líderes y de los intelectuales de nuestro entorno. Es frecuente que, por ejemplo, desde la reflexión filosófico-política prevalezca el principio de tratar sobre la justicia como tema fundamental de la política, orientada a contenidos como la igualdad socioeconómica de la población, las obligaciones del Estado con los más vulnerables y los derechos de las minorías, además de la equidad, la inclusión y el rechazo a toda forma de discriminación. Parecería que no solo las tendencias asumidas como políticamente correctas habrían restringido, particularmente para cualquier variante de izquierda, el tratamiento de la agenda ideológica y académica al ámbito temático de la justicia, descalificando como de derecha cualquier desarrollo intelectual que se centre en el individuo, los fundamentos de la cosa pública y la libertad personal como un valor político. En especial, las condiciones económicas de nuestros países, tanto de Brasil, de donde proviene nuestro invitado, el doctor Ribeiro, como de Bolivia, pese a las diferencias de escala, dan lugar a que en contextos de democracia, las tendencias populistas e incluso de antipolítica tengan acogida en torno al tema de la justicia, pero no de la libertad.
en especial por el énfasis de los discursos y los programas de candidatos y partidos políticos centrados en las promesas de promoción de la justicia social y al menos por el silencio obligado respecto de los contenidos relacionados con la libertad y el individualismo. Sin embargo, como se advierte en la historia reciente de las últimas 4 décadas, a los procesos populistas y a los fracasos de izquierda, constatándose invariablemente el incumplimiento de las promesas de los líderes y la precipitación de situaciones de empobrecimiento de la mayoría de la población en contraste con el enriquecimiento inusitado de facciones de la casta política, sigue una oscilación de derecha. Así reaparecen cíclicamente, aunque en general de manera tímida y temerosa, discursos que abogan por la libertad, por los derechos individuales y por el Estado mínimo. Salvo excepciones destacadas y énfasis recientes, es frecuente que se generen posiciones supuestamente intermedias que asumen como necesaria la apariencia de mensajes de los candidatos y de las ideologías en competencia democrática, abogando por respetar y continuar el asistencialismo. En suma, tratar los temas que ha presentado nuestro invitado de la Universidad de Sao Paulo implica descubrir contenidos encubiertos de la agenda intelectual regional, tópicos que por lo demás son sustantivos en la discusión ideológica y filosófica de la democracia y que independientemente del ciclo que nuestros países vivan hoy día, de izquierda, de derecha, es conveniente presentarlos con la crítica a los efectos políticos y sociales a los que dan lugar. Como hemos oído hoy en la conferencia magistral del doctor Ribeiro, y como escucharemos en sus 2 exposiciones posteriores, los días miércoles 6 y jueves 7 de septiembre, el tema de la libertad es sustantivo del neorepublicanismo, instalándose como una discusión insoslayable en países democráticos. Las interpretaciones y posiciones de nuestro invitado, formado en universidades que desarrollan profundamente el pensamiento europeo liberal, más consistente como son las entidades inglesas, son, en mi opinión, una interpretación para que académicamente discutamos sobre los temas referidos directa o indirectamente con la libertad. Más cuando celebramos las 4 décadas de fundación de nuestra carrera, con tratamiento profesional de alto nivel académico, tan necesario en nuestro país como posible en la Universidad Mayor de San Andrés. De manera general, se advierte la proclividad de nuestro invitado a valorar la libertad en el sentido como lo hace el neorepublicanismo. Se trata del contenido filosófico político sustantivo para la democracia moderna, procurando las formas adecuadas de realización del ideal de libertad sin dominación. Dicho modelo reivindica las ideas del politólogo irlandés Felipe Petit, o en portugués Petit, considerado el padre del neorepublicanismo, que constituyen una alternativa a la contrastación clásica de fines de los años 50, establecida por Isaiah Berlin, que diferencia la libertad negativa de la libertad positiva. Además, la conferencia magistral del doctor Ribeiro muestra la importancia de diseñar mecanismos institucionales que permitan el reconocimiento fáctico de la posibilidad de plasmar los intereses populares, habida cuenta de que fueron declarados por el pueblo. Es decir, no sería posible asumir un régimen democrático con sustento de participación del pueblo si el gobierno
no consideraría como determinante para el ejercicio del poder tener en cuenta el interés común, o al menos las posiciones de la mayoría de los gobernados. Esto se realiza invariablemente solo si el pueblo tendría la influencia suficiente para influir o determinar cómo conducir las decisiones políticas, y en segundo lugar, si el pueblo tendría la capacidad de imponer al gobierno el contenido específico de sus intereses. Aparte de los autores referidos, Isaiah Berlin y Philippe Petit, el profesor Ribeiro ha hecho mención en su alocución que acabamos de escuchar a destacados teóricos de la ciencia política, como son Quentin Skinner, Richard Bellamy, Nadia Urbinati, John McCormick y otros. Además, en sus próximas intervenciones, los 2 días siguientes, se focalizará en autores clásicos de la ciencia política, como son Jean Bodin y Thomas Hobbes. Permítanme comentar lo que nuestro invitado señala sobre algunos de dichos teóricos. La diferencia clásica que Isaiah Berlin estableció en los últimos años 50 del siglo pasado entre la libertad negativa y la libertad positiva es discutida en el texto del profesor Ribeiro, siguiendo particularmente las ideas del pensador irlandés Philippe Petit. Si bien se ha interpretado a Berlín como el filósofo nacido en el Imperio Ruso a inicios del siglo XX, como quien ha contribuido a la distinción de los dos sentidos de la libertad, es pertinente señalar que él no las pensó en términos de contradicción y de exclusión mutua. La libertad negativa consiste en la ausencia o existencia de interferencia a las posibles decisiones del sujeto, incluso de parte del Estado, siendo en tal caso libertad política negativa. Determinar sus límites implica responderse a la pregunta: ¿puedo hacer esto que quiero? Por otra parte, la libertad positiva se refiere al deseo del individuo de ser soberano de sus propias elecciones, optando por el objeto de su intención intrínseca. Se trata de responderse a la pregunta: ¿es dable elegir esta posibilidad como mía? Existen casos en que nada obstaculiza una elección libre. Sin embargo, el individuo no tendría la posibilidad material de realizar la opción elegida. Asimismo, existen casos en los que la fuerza de la determinación individual rebasaría los límites de lo que no estaría permitido. Escuchamos al doctor Ribeiro que, según la obra de Berlín de 1969, la libertad negativa refiere las interferencias que impedirían llevar a cabo una decisión determinada, resultando palmario qué estaría permitido por la ausencia de las mismas. Mientras que la libertad positiva referiría la motivación del sujeto libre de condicionamientos externos, de manera que lo que quiera exprese su autodeterminación. Reivindicar que la libertad negativa no coarte la naturaleza humana con fuerzas coercitivas habría sustentado la tradición liberal, forjando el ideal moderno contra la interferencia colectiva, en tanto que sería posible advertir la libertad positiva como posiblemente perniciosa, fomentando regímenes totalitarios. Esto se daría si se produjese las restricciones de los valores y de los fines humanos a determinados ideales cerrados que cualquier individuo supuestamente debería cumplir. El tema de la libertad ha constituido de suyo una temática propia de la filosofía política desde muy antiguo, no solo por las reflexiones profundas sobre el libre albedrío
la visión positiva clásica de la libertad en la antigüedad, particularmente en clave jurídica, sino también por el sentido negativo de la libertad en el contexto moderno, específicamente anglosajón. Su nacionalidad inglesa adoptada probablemente haya influido para que Berlín, este pensador nacido en Rusia, expresara preferencias por el sentido negativo, arremetiendo teóricamente contra los filósofos de la Ilustración, contra los contrarrevolucionarios antiliberales, contra los idealistas alemanes, en contra de los socialistas y de los filósofos de la modernidad, que de varias formas recayeron en concepciones y prácticas autoritarias, oponiéndose a la tradición anglosajona. En suma, es evidente cierta ambigüedad que ha generado interpretaciones de carácter diferente sobre Berlín, anunciándose, por ejemplo, que el filósofo ruso nacionalizado inglés concebía la necesidad de que el ideal moderno requería de ambas libertades. Asimismo, es un lugar común que Berlín y los liberales estarían en contra de la libertad positiva y a favor de la libertad negativa, a pesar de la constatación del ataque que realizan a las posiciones deterministas, defendiendo una noción positiva de libertad. Así, después de la Segunda Guerra Mundial, la obra de Isaiah Berlin sirvió para sustentar las democracias occidentales en contra del totalitarismo y el autoritarismo. Finalmente, será ilustrativo escuchar la locución del profesor Ribeiro respecto de la teoría política de Thomas Hobbes, lo que va a ser el último día, considerando, por ejemplo, que la tradición liberal reaccionó precisamente al intento hobbesiano de reducir la libertad a la dimensión negativa. La teoría política de Philippe Petit es sistematizada por el profesor Ribeiro en dos parágrafos. El primero trata la libertad como ausencia de dominación y el segundo presenta su modelo de democracia contestataria. De este, sin embargo, el profesor brasilero manifiesta distintas críticas procedentes de autores contemporáneos, observando que promovería la despolitización de la sociedad. Philippe Petit, considerado el padre del neorepublicanismo, define la libertad como la ausencia de dominación, superando la interpretación de que Isaiah Berlin presentaría la libertad negativa y la positiva supuestamente como inconciliables. Según el modelo neorepublicano, el Estado protegería al individuo de las interferencias arbitrarias, garantizando la seguridad institucional, tanto cualitativa como cuantitativamente. Esto implicaría que el Estado establezca leyes justas que preserven la libertad, para que la sociedad incremente su carácter robusto, promoviendo la emancipación y la seguridad en contra de la dominación, explayando los valores y las condiciones sociopolíticas e institucionales de libertad. Siguiendo la pulsión orgánica del pueblo, realizándose la expresión filosófica del deseo de no ser dominado, el pueblo desarrollaría tres formas alternativas para implementar el control popular en los regímenes democráticos. En primer lugar, el pueblo controlaría las decisiones del gobierno directamente mediante asambleas plenarias o indirectamente mediante sus representantes. En segundo lugar, el pueblo aprobaría o rechazaría las propuestas del gobierno mediante plebiscitos o referendos, en tanto que, en tercer lugar, el pueblo ejercería acciones colectivas o individuales como mecanismos eficaces contra las decisiones del gobierno, desplegando formas de resistencia y de contestación. El modelo de democracia contestataria, diseñado por el pensador irlandés, evitaría que se plasmen las dos formas típicas de dominación en los gobiernos republicanos. Se trataría del dominio
plasmado en las relaciones privadas que perjudicarían a los más vulnerables y, en segundo lugar, del imperium, entendido como la dominación del propio gobierno. Según Petit, el logro de la libertad ante tales riesgos solo se alcanzaría si el gobierno minimizaría la interferencia arbitraria privada para controlar a los ciudadanos. Mecanismos constitucionales como la vigencia irrestricta de la ley, del Estado de Derecho, la dispersión del poder, la descentralización y la protección contra la mayoría serían esenciales, reivindicar a las minorías, para evitar el imperium con plena vigencia del control popular. Se trataría de la democracia contestataria como la más eficaz forma para que el pueblo influya activamente y cuestione las decisiones del gobierno, haciendo uso de mecanismos institucionales. Solo así las decisiones gubernamentales serían legítimas y respetarían los intereses comunes, evitando el dominio. Es evidente que Petit supone que los órganos deliberantes especializados son independientes y permiten la participación popular colectiva en contra de la valoración de la acción directa. Es decir, su modelo de democracia contestataria menosprecia la movilización popular, reivindicando la constitución mixta de la tradición republicana que instituye, por ejemplo, la acción de los magistrados. Además, el modelo de democracia contestataria de Philippe Petit fue criticado desde distintas perspectivas. Por ejemplo, Christian Rostbol criticó la falta de énfasis en la democracia, argumentando que el valor de esta radica en la búsqueda de intereses de los ciudadanos, pero también en la igualdad del proceso decisorio. Roland Axtman, por su parte, criticó que el modelo no reflejaría la realidad del capitalismo, ignoraría el poder de la propiedad privada y no mostraría las disparidades socioeconómicas en el acceso a los canales de contestación. Richard Bellamy y Nadia Urbinati insistieron en que la democracia contestataria despolitizaría la sociedad, transfiriendo la resolución de conflictos a instancias técnicas y apolíticas. Finalmente, John McCormick destacó las contribuciones del modelo que restringiría el republicanismo sin alcanzar el ideal de no dominación. Sin duda que sería deseable explicitar la influencia de Quentin Skinner sobre Philippe Petit, así como las críticas al pensador irlandés procedentes, por ejemplo, de los autores indicados. Son posiciones referidas por el profesor Ribeiro en su texto magistral. Lamentablemente las restricciones de tiempo impiden hacerlo ahora, por lo que al final de mi alocución me limitaré a desarrollar una crítica que presenta John McCormick, formulada respecto de las ideas de Philippe Petit, especialmente el sentido político de la democracia. Según el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago y de otras universidades estadounidenses, el inglés John McCormick, poniendo por ejemplo el caso de Maquiavelo, debería ser interpretado como un ferviente defensor de la participación activa del pueblo en la toma de decisiones del gobierno. Es decir, se trataría de un pensador que reivindicaría el populismo y una concepción profundamente contraria al elitismo. Tal característica haría de Maquiavelo un pensador que concebiría la libertad del súbdito complementada con la autodeterminación democrática, rechazando las interpretaciones diversas del maquiavelismo, en la mayoría de los casos erradas y unilaterales. En primer lugar, cabría erradicar la tendencia a considerar al pensador florentino como un pensador amoral,
que habría sentado las bases modernas de la política libre de la filosofía y de la ética, Leo Strauss. En segundo lugar, no sería apropiada la visión de la Escuela de Cambridge, que lo encomia como el precursor ilustrado del republicanismo. Y en tercer lugar, sería unilateral la interpretación anarquista, que lo visualiza como el intelectual que abogaría por la pulsión popular a negar cualquier forma de dominio del gobierno. Según McCormick, Maquiavelo reivindicaría al pueblo, es decir, al conjunto orgánico de vasallos que estarían gobernados por el príncipe y por quienes desplegarían en alguna medida la pulsión de ejercicio de poder, como la entidad sustentadora de un deseo profundo contrario, el de no ser dominados. Por lo mismo, en la República correspondería al pueblo precautelar el rol político fundamental de la democracia, radicado en ser guardián de la libertad. Dicho rol evitaría que cualquier político conculque la libertad de los gobernados, constituyendo a Roma en el modelo perfecto del ejercicio político. La interpretación de McCormick, publicada hace más de una década, es una visión diferente a las que se han dado tradicionalmente sobre Maquiavelo, presentándolo como el teórico de la democracia con participación popular sustantiva. Solo por esto es posible considerarla como la concepción que invita a la discusión teórica sobre la política y una aproximación inédita respecto del institucionalismo emergente a partir de la intervención del pueblo. En comparación con las concepciones teóricas de los neorepublicanos, en concreto las de Philippe Petit ya referidas, McCormick tendría una posición genuina que distinguiría su interpretación de la obra del pensador florentino como original. Según el politólogo inglés, la teoría política de Maquiavelo sería más radical que la propugnada incluso por el republicanismo, instituyendo una democracia antielitista basada en la obligación del gobierno de rendir cuentas al pueblo periódicamente. Más aún, McCormick propondría reformas que, sin ser exhaustivas, den lugar a discutir el diseño institucional con mecanismos democráticos transparentes que orientarían incluso la constitución política de los Estados Unidos de Norteamérica. El profesor Ribeiro destaca finalmente que McCormick critica a Petit en lo referido a las ideas del politólogo irlandés como principal obstáculo para alcanzar el objetivo que él mismo relevaría, defender el ideal de la no dominación. Si la libertad implicaría solamente manifestar los intereses comunes de los ciudadanos, los logros serían mínimos. Y esto es justamente lo que promovería la idea de Petit, de que el pueblo sea apenas el autor indirecto de las políticas públicas, restringiéndose su capacidad de expresión de la voluntad popular a los escenarios de los procesos electorales y a las contestaciones negativas. Tampoco sería muy apropiada la oscilación teórica de Petit en lo concerniente a la participación popular, a veces a través de los tribunos de la plebe de la República Romana, que corregían las decisiones de los magistrados electos, y otras veces a través de las instituciones contramayoritarias de los constitucionalistas de los siglos XVIII y XIX, que protegían a las minorías de los pueblos, que protegían a las minorías de los posibles abusos de la mayoría. En suma, McCormick contribuyó a visualizar las limitaciones del neorepublicanismo de Petit, limitando la participación popular en el gobierno, basado en el republicanismo inglés y estadounidense, e ignorante del republicanismo, por ejemplo, de Maquiavelo o de Francia. De mi parte, interpretar a Maquiavelo como profundamente populista y antielitista, con base en ocasionales citas, según mi opinión, no mantiene el sentido de su obra,
que independientemente de la moral considero que se ha constituido como un substrato de saber secreto para el ejercicio del gobierno. El último parágrafo del profesor Ribeiro, titulado Consideraciones Finales, enfatiza que varios autores radicalizarían la posición de Petit, denunciando que su modelo de democracia contestataria motivaría la despolitización de la sociedad. Las críticas de Bellani, Urbinati y McCormick, procurando la participación política de los ciudadanos, superarían los límites de la narrativa histórica de Quentin Skinner. Así, pese a superar la democracia procedimental, el modelo de democracia contestataria de Petit no se liberó de la influencia política inglesa y estadounidense, no pudo superar el escepticismo respecto de la participación popular en el gobierno y no tuvo en cuenta otras tendencias de carácter republicano, potencialmente auspiciosas para la discusión académica y política sobre un diferente republicanismo efectivamente nuevo. Muchas gracias. Bien, vamos a dar lugar a las preguntas, aclaraciones que quieran formular al doctor Ribeiro. Pueden hacerlo obviamente en español y él les va a responder en portugués. Brevemente, por favor, ¿quiénes querrían participar? Levanten la